Olá, no programa de hoje estamos recebendo a visita do pastor Silas Silva. O pastor Silas é casado, tem 2 filhos, é técnico em eletrônica, estuda serviço social e participa da Igreja Batista. Maravilha, gosto muito da Igreja Batista. Ele é pastor nessa igreja, trabalha com famílias e com dependentes químicos dentro da comunidade. O grupo é chamado Encontro com Deus, onde ele é tematista e também é um mentor do grupo. E no programa de hoje estaremos falando sobre drogas, aspectos e dependência. Mas antes de apresentar o pastor Silas, nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Querida Sinan, Cláudio, meu amigo, equipe do programa Família, é muito bom estar de volta. Ainda mais quando eu trago para você uma palavra de esperança. Veja o que diz a Bíblia, Salmo 119, verso de número 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Eu te busco. É sabido que, via de regra, Deus é o último a quem nós buscamos. Buscamos um médico, buscamos um advogado, buscamos um amigo, buscamos um parente, buscamos o gerente do banco. Dependendo da situação e do problema, buscamos a tudo e a todos primeiro e depois buscamos pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que essa ordem é equivocada. Essa sequência não vai ajudar, não vai resolver. O salmista diz, eu te busco de todo o meu coração. Antes de confiar nos homens, antes de confiar na ciência, antes de confiar nas coisas, antes de confiar em qualquer outro, eu quero confiar no Senhor e quero buscar no Senhor a resposta, o caminho, a luz para o meu caminho, a solução para o meu problema. Eu te busco de todo o meu coração. Isso significa dizer que eu não vou dividir entre a tua vontade e as possibilidades que a vida me oferece a fonte da qual eu possa extrair a solução, a resposta, o caminho. Não, o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor vai usar as coisas, as pessoas, os recursos, a tecnologia, mas o Senhor é tudo o que eu preciso. E Ele vai além. Ele pede, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Sabe por quê, querido? Porque me desviar dos mandamentos do Senhor pode custar a minha vida. Pode custar a minha libertação. Pode custar a vitória. O preço pode ser impagável. Eu preciso buscar ao Senhor, confiar no Senhor e não me desviar dos seus mandamentos, dos seus estatutos, da sua vontade para a minha vida, porque assim eu terei a certeza, eu terei a segurança de que chegarei ao final bem, feliz, vencedor, livre, alegre. Você tem me ouvido falar de alegria e de felicidade. E eu quero encerrar essa palavra te dando a diferença entre uma e outra. Felicidade vem quando você tem dinheiro no bolso, mas quando o dinheiro acaba, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você é curado de uma enfermidade, mas quando vem outra, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você compra alguma coisa que você muito quer, mas quando ela envelhece, ou quando você se acostuma com ela, a felicidade vai embora. A verdadeira alegria independe das circunstâncias, do que você compra, do que você tem, do que você quer. A verdadeira alegria não se acaba, dura para sempre. E ela só Deus pode dar. Desejo que você seja alegre o tempo todo, feliz nas circunstâncias boas da vida, mas naquelas que não forem tão boas, que você seja alegre e em Deus seja um vencedor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Essa palavra gostosa do pastor Getúlio. É sempre bom abrir o programa com uma mensagem otimista, de alegria. Obrigado, pastor. Estamos sempre ouvindo os seus conselhos. E, portanto, você, telespectador, se você tem um ente querido, você escutou, pastor?
com essa palavra forte, que realmente a última pessoa que a gente realmente busca é esses recursos que está dentro de cada um de nós, a nossa fé e num poder maior. E então, aqui nós buscamos as duas coisas, a prática, a ciência e principalmente nesses momentos que muitos de vocês, quando chegam no desespero, desacreditam, tem que buscar em algum lugar essa fé. E nós temos um outro pastor que vai falar dessa fé, mas em detrimento a esse probleminha que talvez você tenha em casa, a dependência química com um ente querido. Tem solução, sim. Continue prestigiando, continue tirando as suas dúvidas através do e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha, ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Nós temos uma especialista desse lado daqui que fala muita coisa para você, porque ela conhece, uma profunda conhecedora de dependência química e também do amor exigente. Pastor, obrigado pela presença. É sempre bom termos aqui um pastor que tenha a comunidade, que tenha as pessoas que vão buscar no desespero, porque como o pastor que antecede Getúlio falou, vocês são normalmente uma daquelas pessoas que antes ainda do poder superior, eles correm. Eles vão no médico, vão nos CAPs, vão no pronto-socorro, mas não tem um que não vai buscar o pastor ou o padre. É mentira? Verdade. Então tá bom. Verdade, eu agradeço aí a oportunidade, fico feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco aí com vocês o que eu tenho visto, vivido durante entre 8 e 9 anos, é o período que eu comecei a lidar com dependentes. E de lá para cá, o que você falou realmente é uma verdade, é onde eles recorrem. Chama o pastor, pede oração, faz campanhas de oração, visitas. Então, e nós estamos ali para isso, no tempo disponível, a gente procura atender. Esporadicamente ali, nós não temos uma casa ainda, uma clínica de recuperação, estamos trabalhando para isso. E na medida do possível a gente atende lá na comunidade, atende as pessoas, famílias, para ajudar as pessoas a vencerem, que é uma luta terrível, né? A gente sabe a dificuldade que é a luta com a dependência. Esse trabalho que o pastor faz é em detrimento à necessidade da comunidade, da procura que chegam a ti, ou por conhecimento de causa? Eu digo que as duas coisas. As duas? As duas coisas. É uma somatória. Eu tive uma curiosidade, eu queria saber, porque a dependência, muito se fala a respeito, cada um tem o seu comentário, cada um tem a sua ideia, as experiências das pessoas que conhecem bastante. E alguns anos atrás eu tive a curiosidade de saber a causa. Por quê? Por que as pessoas usam? O que leva uma pessoa? Então, esse foi um lado e eu descobri também uma certa vocação. E as pessoas que têm a informação, ali tem um homem lá, um pastor que ele trabalha. Então, as pessoas recorrem. Então, essas coisas aqui impulsionam a gente a trabalhar e ajudar as pessoas que estão necessitando. Que não são poucas, né? A gente não dá conta de atender, a demanda é grande, mas uma hora eu creio que, né, Deus vai abrir esse caminho para nós e nós vamos ter uma condição, uma estrutura para atender uma quantidade maior de pessoas. Por enquanto é avulso. Maravilha, é por aí mesmo o começo. Mas a gente fala em drogas, né? Hoje é um termo bastante abrangente, não é? Porque a gente fala da dependência, falamos de drogas, e hoje tem tantas coisas que nós poderíamos perceber. Eu falo isso pelo fato de te procurar, não necessariamente pela droga. Tem muitas outras dependências, tanto ruins quanto as drogas. E, assim, no seu entendimento, não só essas buscas, o que viria a ser, para o pastor que vê de uma forma mais abrangente, as drogas nos dias de hoje? A minha visão sobre drogas, né, a pessoa recorrer a isso, ela está procurando um refúgio. Mas, como você disse, não é só a droga. O álcool, a jogatina, a depressão, tem uma série de coisas que a minha curiosidade foi em relação, primeiro, às drogas, depois eu fui abrindo um leque, fui descobrindo mais coisas. Então, a causa, o porquê que acontece, por que a pessoa ele é viciado no jogo, por que o outro é no álcool, por que o outro faz isso.
faz uso de drogas, o outro faz... E eu falei, não, eu quero saber o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, por que ela busca isso? Então hoje, o meu conceito, a droga é um refúgio, o álcool também é um refúgio. Mas refúgio do quê e por que isso acontece? Então eu comecei a buscar, eu comecei a investigar, fazer entrevistas, conversar com famílias, com dependentes, e eu fui descobrindo algo assim que me despertou a atenção. E eu fiz uma avaliação de todas as pessoas com quem eu conversei, e a história era semelhante. Geralmente tinha agressão na infância, tinha abuso, tinha abandono. Poxa, eu peguei um caso de um dependente que ele tem esse histórico, vou para o outro, chego no outro, conta a tua história. Ou tinha abandono, ou tinha abuso, ou tinha agressão verbal ou física. Falei, poxa, já é o segundo, vamos para o terceiro. E eu vi que a história deles se assemelha. Então eu comecei a buscar em Deus, eu comecei a orar e falar com Deus. Falei, Deus, eu quero ajudar essas pessoas, mas não adianta eu querer ajudar, eu queria descobrir a causa, eu quero saber por quê. Talvez você combater a causa, eu acho ainda que a prevenção é o melhor remédio. Melhor você tratar, fazer uma prevenção da AIDS do que você depois lutar contra ela. Então eu tive essa ideia, eu falei, eu acho que uma prevenção seria melhor, mas primeiro eu preciso entender o que é isso. E aí eu fui buscando esses históricos, essas pessoas, e aí a primeira pessoa com quem eu me deparei, um menino de 12 anos, e nós fizemos um trabalho com ele, que é o trabalho chamado Encontro com Deus, e depois, no momento oportuno, eu peguei esse menino e fui conversar com ele. E eu perguntei para ele se ele estava feliz com a vida que tinha, com o que ele fazia. Ele disse que não, que ele queria sair, ele queria mudar. Eu falei, você sabe por que você não consegue? Ele falou, eu não tenho forças. Eu falei, mas você sabe por que você faz uso de entorpecentes? Ele falou, não sei. Eu falei, de acordo com os conhecimentos, experiências, eu vou tentar dar um diagnóstico para você aqui. Supostamente, você foi vítima de uma agressão e você deve ter muito ódio, deve ter mágoa no coração. Aí ele perguntou para mim, o que é mágoa? Eu falei, mágoa é quando alguém te faz um mal e você não consegue perdoar. Aí ele ficou quieto, calou. Aí eu perguntei para ele, teu pai te provocou algum mal que você não consegue perdoar? Ele falou, não. Eu falei, e tua mãe? Ele falou, também não. Eu falei, mas você sofreu algum tipo de agressão? Aí ele abaixou a cabeça e falou, foi meu tio. Eu falei, o que seu tio fez com você? Aí ele falou, eu não tenho coragem de falar. 12 anos, eu estou dizendo um menino, mas é uma criança. E aí eu falei, bom, se ele não quer falar, eu entendi do que se tratava. Eu falei, eu posso falar por você, você permite? Ele falou, pode falar, eu não consigo. Eu falei, eu imagino o que aconteceu com você. Você foi abusado. Na hora que eu falei isso, o menino, ele avançou em mim e me abraçou, e me apertou, e ele chorou compulsivamente. Foi um choro doloroso, eu senti a dor dele. Depois que ele se acalmou, eu falei para ele assim, qual o sentimento que você tem com relação ao seu tio? O que passa pela tua cabeça? E esse menino disse para mim, ele falou, olha, é que eu não tenho uma arma, mas se eu tivesse eu dava 50 tiros na cara dele. Aí eu expliquei para ele que ele deveria, primeiro passo para mudar, você precisa perdoar. Primeiro passo é o perdão, se você não perdoar, você vai ter dificuldades. Ele falou, mas é muito difícil, eu não consigo esquecer. Eu durmo pensando e acordo pensando no que ele fez comigo. Eu falei, não, mas eu faço um trabalho com você, eu ajudo você, eu te mostro como fazer, e você vai vencer isso aí, você vai perdoar teu tio. Bom, depois disso eu perdi o contato com esse menino, levaram para o interior de São Paulo, e de lá para cá não encontrei mais. E aí eu fiquei observando, eu falei, será que todos os casos são iguais? Será que... E aí eu continuei com a minha curiosidade, com as minhas pesquisas. Então tem aquele caso grave, geralmente o caso grave, geralmente tem um ódio por trás. E tem o caso médio, que tem o trauma, os traumas emocionais na vida de uma criança, e quando ela cresce, a droga se torna um refúgio. O álcool é um refúgio para ela. Que eu defino o homem, o ser humano, corpo, alma e espírito. Corpo é essa massa para ter contato com o mundo físico, o espírito para ter contato com Deus, e a nossa alma é o nosso intelecto e o nosso sentimento, que são as nossas emoções. Eu buscando em Deus, e Deus me deu um entendimento de que a alma do homem, da criança, ela tem a necessidade de ser alimentada. O corpo precisa de alimento, o espírito precisa de alimento, mas a alma também.
E eu pensava assim, poxa, mas eu nunca ouvi dizer que a alma precisa de alimento, ainda que na Bíblia está escrito que a minha alma tem sede, a minha alma tem fome. Meu Deus, mas que fome é essa? E Deus me deu o entendimento de que a fome que a criança tem, ela tem uma necessidade de amor, de afeto, de carinho. Esse é o alimento da alma. Quando esse alimento vem invertido em forma de agressão, isso causa transtorno a ela, vai ter problemas. E lá na frente ela vai buscar um refrigério, um refúgio para isso. Se ela tiver abandono, se ela sofrer agressões, abusos, isso provoca nela um trauma na alma, na parte emocional dela. E quando ela cresce, isso fica lá no inconsciente e ela passa a viver em função disso. E a droga, o álcool, algumas coisas, momentaneamente traz um refrigério. Traz como se fosse um conforto para ela. Por isso que o dependente ele usa constantemente. A pessoa que faz uso de álcool, ele busca o álcool constantemente. Eu dou um exemplo para as pessoas. Eu descobri, vamos imaginar assim, eu descobri que eu estou com febre. Dá licença um instantinho. Pode. À vontade. E eu descobri que o antitérmico, ele leva a febre embora. Eu tomei um antitérmico. Mas depois a febre volta, aí eu vou no antitérmico de novo, eu já vou andar com um no bolso, porque ela vai voltar e eu mando ela embora. Mas o problema é a febre? Não. Tem alguma coisa infeccional do meu organismo, eu preciso tratar essa infecção, não a febre. Então eu fiz uma comparação para a pessoa entender. A dependência é a mesma coisa. Então a pessoa, quando ela faz o uso, ela sente um alívio, ela sente um refrigério. Só que depois o efeito passa, aquela coisa volta. E ela precisa expulsar de novo. Ela vai naquilo que é o refúgio dela. E aquilo vira um ciclo vicioso. E por isso que muitas vezes é tão difícil você conseguir recuperar. Isso eu estou falando dos casos que eu vi, experiências que eu vivi. E a maioria dos casos que eu peguei tinha uma mágoa. A maioria tinha aqueles casos que não tinha mágoa, mas tinha um trauma muito forte por trás daquela situação que a pessoa vivia. E nem sempre é tão fácil você tratar, nem sempre a pessoa abrir o coração e relatar o que ela passou, o que ela viveu. E às vezes tem aquela pessoa que ela não gosta. Já aconteceu o caso do rapaz pediu socorro, e um rapaz que eu havia tratado, ele trouxe alguém, que era o irmão dele. E quando eu comecei a conversar com ele, eu disse a ele, falei, olha, você quer ajuda? Quero. Pois então, o teu problema, ele está relacionado a um trauma emocional, supostamente a isso, e talvez acompanhado de uma mágoa. E geralmente muito ligado à família, ou ao pai, ou à mãe, ou alguém próximo. Ele virou para mim e falou assim, eu tenho, mas como é que você sabe disso? Eu falei, como eu sei é o que pouco importa. O que importa é que você tem um problema e eu estou querendo te ajudar. Só que para ajudar eu gostaria de ouvir a sua história. E ele contou a história. Para nós assim não é algo tão grave, mas para ele foi. Para ele foi uma história e ele relatou aquela história e depois da história ele falou, e eu tenho uma mágoa do meu pai por causa disso. Ele falou, eu tenho uma mágoa muito grande do meu pai, eu tenho uma revolta muito grande por causa disso. E eu falei, e é por causa dessa revolta, por causa dessa mágoa, é que você está se refugiando na vida em que você está. Mas eu percebi que ele não se sentiu confortável em falar. Tanto é que ele não voltou. Eu próprio procurei ele para continuar a conversa, mas eu percebi que ele se esquivava. E por isso eu chamo isso de ferida emocional. Porque numa ferida as pessoas não gostam de mexer. Porque quando mexe dá um desconforto enorme. Eu sei que dá. Mas é preciso mexer para poder curar, senão não cura. Então alguns eles sentem desconfortos e não querem dar continuidade e param. Eu já tive casos de pessoas que estiveram com a gente na igreja por um período, chegou até a se batizar, liberto da droga, acabou. E depois de um tempo voltar a ter a recaída. E eu, lógico, eu quero saber por que tem a recaída. Então vamos atrás, vamos conversar, vamos buscar. E justamente aquele que teve a recaída foi aquele que não conseguiu perdoar. Então numa conversa a pessoa chegou a relatar para mim e disse, não, olha, realmente eu não consigo, já tentei e não consigo. Poxa, mas você não quer nem tentar? Não, eu prefiro deixar para lá. Bom, então nesse caso, o que eu posso fazer? Até onde eu posso ajudar você? Então é uma inter-relação, não adianta uma pessoa querer fazer sozinho, ou de lá fazer sozinho, ou de cá fazer sozinho. É um conjunto de coisas, É um ajudando o outro para poder chegar no consenso. Bom, é isso, então nós vamos... Às vezes as pessoas, assim, quando fala-se do perdão, muitos fazem a conotação de que ela deveria voltar a ter o mesmo relacionamento de um dia que teve antes da ferida. E eu costumo dizer, não é isso.
perdoar não significa que você vai conviver com os mesmos afetos. É não desejar o mal e continuar a sua vida, porque o peso é você que está carregando. Ao passo que você deixa o peso ali e diz, entrega, viva a sua vida e eu vivo a minha. Então, não carrega mais esse peso. Deixa o peso para lá. Perdoar é continuar a vida. Deixar essa pessoa que o mundo ensina para ela, que o mundo mostre outras maneiras de viver, porque se você foi ferido, não tem que levar esse ferimento, porque é dois trabalhos. É a vida inteira cuidar de algo que você pode dar essa libertação. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou perdoar. Perdoar. Ele segue a sua vida e você segue a sua. Não precisa conviver com ele, só não deseja o mal dele. Já é uma grande coisa, é um grande começo. Porque eu entendo assim que muitas vezes as pessoas falam, eu não vou voltar a conversar. Tudo bem, ninguém está pedindo para você voltar, nem precisa ter nem contato. Deixa ele para lá e segue a sua vida. Porque às vezes a pessoa entende, fica se remoendo. E não é por aí. Mas o que você está dizendo, pastor, tem tudo a ver. Realmente. Contudo, as pessoas acabam fazendo muitas leituras erradas desses acontecimentos. Elas não trocam o sapato, não é? Elas só veem um lado delas, não veem o outro lado. E muitas vezes, né, nós, nessas colocações, precisamos mostrar a elas o outro lado. Vamos pensar juntos, vamos trocar, porque o filho ou o pai, cada um tem as suas dificuldades e seu ponto de vista. E o seu ponto de vista, muitas vezes, não é o mais certo, o mais coerente. Por isso que há necessidade dessa troca de informações, Sim. que é o que acontece nos grupos de mútua ajuda. Eu vou ouvindo, e aí, de repente, eu ouço uma colocação de uma companheira, falo, nossa, não tinha pensado nessa colocação. Ouço outra pessoa, porque todos têm as mesmas dificuldades. Ou seja, todos ali utilizaram a substância e todos querem parar. E não sabem de que forma. Ouvindo as dificuldades uns dos outros, é que eles acabam se libertando. Falam, não tinha pensado nisso. Muitas vezes ele acha que ele é o único na Terra. Exato. Eu sou o único sofredor. Quando você mostra a realidade, eu peguei um caso de um menino, esse liberto, graças a Deus, hoje ele já é pai de família, está com a gente já tem aproximadamente 5 anos. Ele tinha uma mágoa muito forte da mãe, por conta de um abandono. A mãe gerou e deu para a avó, a mãe não quis. E ele cresceu ouvindo os tios dizendo, a tua mãe te jogou no lixo. Agora você imagina, uma criança que tem a necessidade de se sentir amada, ela cresce ouvindo agressões desse nível. Então, quando ele cresceu, o que ele fez? Jogou a vida dele no lixo. Os tios diziam isso para ele, a tua mãe não presta, você não vai prestar também. Então, quando ele chegou na adolescência, já se afundou, e aí se tornou um dependente. E quando esse rapaz chegou para mim, ele estava numa situação crítica. E uma estratégia assim que Deus me deu para lidar com ele, foi mostrando a ele que a mãe dele também foi vítima. Sem dúvida. Ela não é vilã, ela também é vítima. E ele se assustou quando eu disse isso. Eu falei, ela não é vítima não, ela não é vilã, ela também é vítima. Se você pegar o histórico delas, provavelmente a tua mãe passou por alguma situação, que uma mãe não tem coragem de fazer isso. Uma mãe, ela não vai jogar o filho ao léu de jeito nenhum. Então, se ela fez, é porque alguma coisa tem na vida dela, busca o histórico da vida dela, e ele foi fazer. Então, ele se deparou com uma situação parecida. A mãe dele saiu de casa aos 12 anos de idade. Ela não relata o porquê que saiu, mas ela saiu por algum motivo, alguma coisa não agradava dentro de casa. Então, quando ele entendeu que a mãe dele não era uma vilã e que ela era vítima também, o conceito dele começou a mudar. E aí ele entendeu que ele deveria perdoar a mãe, ele perdoou a mãe e hoje, graças a Deus, não tivemos mais problema com ele, exceto depois de um encontro que a gente fez, uns 3 meses depois, ele chegou a usar de novo, veio, conversei, depois, pela segunda vez, aí eu fui ministrar na vida dele acerca do que ele estava vivendo, as companhias, que ele, as 2 vezes em que ele foi, os colegas da infância estavam junto, né? Falei, não, você deve se afastar, pelo menos por um período, você não está ainda suficientemente curado para você conviver no meio deles, você tem que manter uma distância, tá? Uma distância segura de preferência. Se você precisa conversar, desabafar, me procura, mas não vai até eles, porque é um grupo de meninos, que eles estão fazendo aquilo que você fazia, e naturalmente você vai retornar. Então você mantém aqui a tua posição, eu não vou
pelo menos por um período. Quando você estiver bem, você vai lá ajudá-los, mas por enquanto você mantém. E orando, ministrando na vida dele, ensinando, e ele foi evoluindo e graças a Deus aí já faz aproximadamente aí uns 5 anos. Normalmente é exatamente o que ocorre. E a gente pode perceber, ninguém dá o que não recebeu. Justamente. Principalmente essa coisa de afeto, Sim, de carinho. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é para fazer ter esse retrovisor da vida dos pais. E eu costumo questionar também, e seu pai, sua mãe, você conheceu os seus avós? Como eles foram criados? Você já perguntou para eles? E quando eles se também deparam com a história, não foi nada, mas minha mãe contou que o pai dela fazia isso, aquilo. Pois é, como é que a mamãe pode dar se não recebeu? E normalmente a pessoa que se sente vitimada, que generaliza o seu pequeno sofrimento e acha que tudo é sofrimento, ela não consegue ver cada personagem. Ela se coloca como centro e tudo é centrada nela. E o nosso papel é exatamente fazer com que ele perceba todos esses elementos, cada um é cada um tem um papel, cada um dentro da constelação da família, todos são importantes. A gente pega casos, qual o pai alcoólico, qual a mãe alcoólica que pode dar amor a um filho? Por quê? Porque há uma inversão da personalidade do alcoólico. Ele já chega xingando, já agressivo, chega chutando o cachorro, agredindo verbalmente, quando não bate na mãe, bate nos filhos. É essa leitura que o filho vai fazer. Ora, então já tem a predisposição genética, já tem a predisposição sociofamiliar, o grupo social, quer dizer, ele tem tudo que está contribuindo como fatores para lhe dar continuidade a uma vida ruim, porque foi isso que reforçou, Justamente. Foi isso que ele viu, foi isso que ele viveu. Então, mudar e como? Então, alguém que precisa estar do lado de fora, puxar e mostrar as coisas bonitas da vida. É por aí? Por aí. A pessoa que está na situação, é como se ela se fechasse dentro do mundo dela e aquele mundo desabou sobre a minha cabeça e não tem mais o que fazer. Quando você começa a mostrar um outro lado, eu sou pastor, eu tenho família, mas eu tenho adversidades. Você não é único na vida, porque o dependente geralmente acompanha-se uma carência afetiva junto. E essa carência dá a ele uma condição de coitadinho. Então ele se acha o coitadinho, eu sou o coitadinho, eu sou o miserável, não tem ninguém pior. Quando ele se depara com uma situação que alguém está relatando uma realidade, falando, eu também passo por lutas, eu também tenho dificuldades, eu também sofro agressões. Aí ele, poxa, mas então o mundo é dessa maneira? Porque você conheceu um só, eu estou te mostrando o outro. Nós vamos ter que dar uma paradinha, a gente já volta, já vamos para o intervalo.